Sejam bem-vindos, meu nome é Renata Mello e o que eu vou contar agora é algo que raramente falo porque é praticamente impossível pensar nisso sem chorar. Mas eu quero que o mundo saiba o que aconteceu comigo. Eu vou contar como eu fui curada de uma doença que no meu caso não tinha cura. Eu tinha 7 anos, consegui emprestado um CD das Chiquititas porque eu queria mostrar para o meu pai que eu sabia dançar todas as músicas. Então eu fui pro pátio de casa, meus pais já estavam ali sentados com uns 3 ou 4 amigos para ver a apresentação. Então eu comecei a dançar e em determinado momento eu senti que eu estava totalmente desconfortável dentro do meu corpo. Minhas roupas começaram a ficar apertadas, eu não conseguia mais me mover bem. Olhei para o movimento que as minhas mãos faziam enquanto eu as girava no ar e aquelas não eram as minhas mãos, então olhei para o meu braço, para o resto do meu corpo. Eu, eu estava espantada. Aquela não era eu, então eu gritei: Olha, papai, como eu estou gordinha! Meu pai me olhou e desmaiou. No dia seguinte, meus pais me levaram ao hospital e os exames começaram. Eu fui internada, né? Passaram-se 2 semanas para que as duas pediatras que acompanhavam o meu caso descobrissem o que eu tinha. Quando passaram, né, essas 2 semanas, uma das pediatras chamou meus pais para uma conversa numa sala em uma área restrita do hospital. Eu estava com síndrome nefrótica. Bom, vou tentar explicar de uma forma simples, porque eu não sou médica e não tenho todas as informações clínicas sobre isso, tá? Mas o que eu sei, do que eu vivi, eu vou falar. A síndrome nefrótica é um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença renal de evolução crônica. Os rins são incapazes de reter proteínas e isso leva ao acúmulo de água no corpo, de líquido no corpo. Gente, ficava inchada. E quando eu falo inchada, é inchada mesmo, sabe? Imaginem uma menina com menos de 1 metro de altura, tão inchada que não consegue abrir os olhos, unir os dedos da mão. Pois é, e os meus rins paravam de funcionar, né? Já que uma das causas mais comuns da insuficiência renal é a síndrome nefrótica. Mas assim, essa síndrome nefrótica tem cura? Bom, tem cura se é provocada por problemas que podem ser tratados. Você cura o problema e a síndrome desaparece. No meu caso, o que todos os médicos disseram era que não havia cura, porque no meu histórico médico não havia nada que pudesse ter provocado essa doença. Então, assim, não havia cura, mas os sintomas podiam ser controlados com medicamentos, né, corticoides e uma dieta restrita. A boa notícia era que quando eu tivesse 21 anos, meus rins estariam mais fortes e talvez eu pudesse voltar a ter uma vida normal, mas sempre com o acompanhamento de um nefrologista. Mas assim, né, as chances de viver até lá não eram tão animadoras. Além disso, eu fui alertada de que não poderia ter filhos. Não que eu não tivesse a capacidade hormonal de engravidar, mas por lógica, se os meus rins não funcionavam bem para uma pessoa, imagine para duas. Então, eu estava proibida de engravidar pelo resto da vida. E assim, houve uma grande mudança na minha vida, na vida de toda a minha família. Eu acho engraçado quando alguém me pergunta: Ué, você nunca teve infância? Gente, pra mim essa pergunta não é retórica. Sabe por quê? Ó, a minha alimentação não podia conter nenhum tipo de tempero. Eu não podia comer nada que tivesse sal, gordura, que fosse frito, enlatado, alimentos industrializados, carnes vermelhas, nada de açúcar também, nada de bolos, doces, bolachas recheadas, bombons, chocolate, queijo, café, refrigerante. E o que eu comia? Bom, do frango, o peito do frango grelhado sem sal e somente um tipo de peixe, né? Sem sal também. Frutas, verduras, liberado.
Gente, viver à base de frutas e verduras em Presidente Figueiredo era muito caro. Os meus remédios eram caros. Deus moveu pessoas para ajudarem meus pais, porque foi um tempo muito difícil e eu sou muito grata a todos os que nos ajudaram. Foi um tempo muito difícil para nós. Além da dieta restrita, eu tinha limitações físicas. Eu não podia correr, não podia pular, dançar, não podia brincar com as crianças da rua. Fui proibida de aprender a assobiar e a andar de bicicleta também. Eu passei a ser hóspede do hospital, não uma paciente eventual. A síndrome nefrótica pode se desenvolver em qualquer idade, tá? Mas em crianças é mais frequente entre 1 ano e meio e 4 anos de idade. E os meninos são mais afetados do que as meninas, né? Para ter uma ideia, anualmente, a cada 100 mil pessoas, de 2 a 7 crianças apresentam a síndrome nefrótica. E a prevalência, até a última vez que eu li, é de 16 casos a cada 100 mil pessoas. Eu sempre me perguntava por que, de entre tantas pessoas no mundo, justamente eu, né? Ter sido sorteada. Mas a verdade é que podia acontecer com qualquer um. E aconteceu comigo, né? Eu lembro que eu tinha um livro da Bela e a Fera. Na capa do livro havia um monstro perto de uma moça sentada num balanço. Ele era horrível e ela muito bonita. Eu lembro de ficar olhando aquela capa de livro, me imaginava sendo aquele monstro que depois de 6 meses voltava a ser a moça bonita e depois de mais um mês voltava a ser o monstro. E era assim mesmo, sabe? Em menos de 15 minutos eu ficava completamente transformada e demorava pelo menos 6 meses para voltar ao meu corpo normal. Eu me via como a fera daquele livro. E talvez algumas pessoas também me vissem assim, porque as poucas vezes que eu estive na escola durante esse período, fui alvo de brincadeiras sem graça, apelidos cruéis, e às vezes eu ficava tão nervosa que meu coração acelerava, pedindo que os rins trabalhassem, mas eles falhavam, e eu me transformava na frente de todo mundo. Eu aprendi de uma forma difícil que crianças podem ser cruéis. E pior de tudo é que eu sentia a inveja delas, porque elas tinham uma vida normal, elas tinham aniversários normais. Não que eu não gostasse de fazer aniversário, mas eu queria poder atribuir às comemorações um significado parecido ao das outras crianças, né? Além de eu não poder comer meu próprio bolo de aniversário, era estranha a sensação de que sempre podia ser a última festa de aniversário da minha vida. E isso não é drama, gente. Os rins têm total ligação com o coração. O sangue bombeado pelo coração precisa ser filtrado nos rins. E para o bom funcionamento dos rins é necessária a circulação correta do sangue. Quando os rins falham, a pressão arterial aumenta e o coração fica sobrecarregado, ele sofre. Isso pode levar, sim, à parada cardíaca. Havia a possibilidade de uma hora para outra os meus rins não reagirem mais, nem mesmo com todo aquele tratamento intensivo, e o coração não aguentar. Eu vi meus pais organizando festa de aniversário como uma festa de vitória, de alívio, por eu não estar morta. Isso me faz pensar em como nós humanos raramente refletimos sobre isso, né? Estamos sempre ocupados em acumular bens, em ter um salário melhor, em construir coisas, mas no fim das contas, nem sabemos se estaremos vivos para desfrutar tudo isso. Não é errado sonhar, querer crescer, mas é bobagem apostar todas as fichas na possibilidade de um amanhã que não está nas nossas mãos, nem mesmo hoje está nas nossas mãos. Bom, o tempo passou lento e lerdo. Eu tive muitas crises, uma pior que a outra, e meus pais mandaram fazer vestidos com fitas que se ajustavam na cintura para eu poder ter sempre roupas que coubessem em mim. Era uma forma prática de não mudar de roupa no meio de uma transformação. Eu fui esquecendo o que era ser uma pessoa normal, porque a doença já tinha impregnado não só no meu corpo, mas na minha mente. E eu me afastei de pessoas que tentavam ser sociáveis comigo
porque eu não esperava mais bondade de ninguém da minha idade e também não suportava mais a pena dos adultos. Alguns anos depois, meus pais e meu irmão começaram a congregar em uma igreja e eu fui junto. E eu preciso confessar que eu, por mais que estivesse interessada em aprender sobre Deus, o motivo pelo qual isso acontecia não era nobre. Eu acreditava piamente que Deus olharia para mim por causa do meu envolvimento na igreja. Eu acreditava que Deus me ajudaria quando percebesse que eu era uma boa religiosa. Eu achei que pelo fato de ir à igreja, me envolver no grupo de adolescentes, não faltar nenhum culto, as coisas iam melhorar para mim. Eu pensava, eu vou à igreja todos os dias e Deus vai me recompensar por isso. Triste, infantil e lamentável, mas foi isso. E eu não entendia que Deus estava interessado em ter um relacionamento comigo. Quando eu escutava a frase conhecer a Deus, eu a compreendia como aprender sobre Deus de forma teórica e não conhecer o caráter de Deus de forma pessoal, na prática. Eu havia aprendido que Jesus é Senhor, mas nunca havia pensado que ele também fosse amigo, noivo. E eu, uma boa religiosa, achei que prometendo fazer coisas, eu podia obter outras. Usei a religião como uma máscara e a minha dedicação como uma moeda de troca. E, obviamente, fiquei desanimada com o passar do tempo, porque eu percebi que tudo que eu fazia para ser curada era em vão. Minhas extensas promessas não adiantavam nada. E eu continuava com a maldita doença. Não adiantava ser religiosa. E aí, sabe o que aconteceu? Eu cansei, simplesmente parei de pedir para Deus a minha cura. Eu não lembro a que ponto da história eu mudei de postura. Só lembro que eu parei de pensar em mim e comecei a pensar em Deus. Né? Não estava funcionando o meu esforço. Então, alguma coisa estava errada. Peguei a minha Bíblia, comecei a folhear e cheguei ao Evangelho de João. Comecei a ler o Evangelho de João e li até o final. Não consigo explicar o quanto foi difícil para mim quando percebi que Deus não estava nem aí para os meus rituais. Ficar indo à igreja por costume para obter pontos com Deus, como eu fui tonta! Naquele momento, eu continuei sem compreender o que realmente era conhecer a Deus. Ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas pelo menos eu havia entendido que as minhas obras não eram moedas de troca. E Deus não é religião. E essa era a verdade. Eu havia tratado Deus como alguém que podia me dar coisas e que me daria se eu fosse uma boa religiosa. Enfim, quando eu entendi que as minhas práticas religiosas não iam dobrar a mão de Deus, eu desisti. Desisti de pedir a minha cura. E a verdade é que eu nem me importei mais de estar doente, sabe? Passei a dedicar meu tempo em tentar ver as coisas, a vida, de maneira diferente e ser grata pelo que eu tinha. Nesse tempo, eu já tinha quase 13 anos e faltava pouco tempo para chegar à metade dos anos em tratamento e depois viria a outra metade que faltava e eu viveria com o que eu tinha. E aí aconteceu algo surpreendente. O nosso vizinho tinha um amigo, Gilson, que era de uma igreja em Manaus. E essa igreja tinha um projeto lindo de evangelismo. Essa igreja sempre saía em caravana para os municípios do Amazonas. E onde essa igreja chegava, em parceria com uma igreja local, saía evangelizando e convidando as pessoas para uma programação à noite. Essa programação era a exibição de um filme sobre Jesus ao ar livre. Eles colocavam um telão, gente, do tamanho de uma tela de cinema. Era uma produção, assim, naquela época de primeira, né? Enfim, essa igreja tinha programado ir para outro lugar. Mas aí Deus mudou os planos. O irmão Gilson conheceu meu pai, que era líder de jovens na igreja que congregávamos. Falaram com os respectivos pastores, acertaram todos os detalhes desse intercâmbio. E essa igreja de Manaus foi para Presidente Figueiredo e os irmãos ficaram hospedados na nossa igreja.
Se você chegou até aqui comigo na história, é porque tem interesse em saber o desfecho dela. E se você já sabe o desfecho e ainda está aqui, é porque você quer se emocionar de novo com o final. Então tá, ok. O que eu vou contar é a mais pura verdade. E mesmo que você, que me assiste agora, não acredite, não muda o fato de que aconteceu. Porque eu sei que aconteceu, minha família sabe que aconteceu. Muita gente em Presidente Figueiredo acompanhou essa história e sabe que é verdade. E meu histórico médico também pode comprovar, ok? No dia 3 de maio de 2003, um pouco antes da exibição do filme sobre Jesus começar, eu e minha família chegamos cedo, não havia ninguém na frente da igreja. Então nós entramos pelo portão lateral que dava para um campo e algumas salas de escola dominical. Ali estava um grupo de pessoas orando e nós nos juntamos a essas pessoas para orar, né? Em algum momento, no meio da oração, uma jovem senhora, a irmã Regina, da igreja em Manaus, se aproximou de mim e colocou as mãos nas minhas costas, exatamente na região lombar, onde ficam os rins. E eu senti algo. Era algo muito quente que atravessava minha pele de dentro para fora. Saía das minhas costas, quente como um fogo, mas sem queimar. Eu lembro que era uma sensação boa, de olhos fechados. Eu sorri e disse bem baixinho: Meu Deus, o que é isso? Ok, a oração terminou. Fomos todos para frente da igreja. O filme foi exibido. Muita gente se entregou a Cristo nessa noite. E depois fomos para casa. Na manhã seguinte, quando fomos à igreja para a escola dominical, a irmã Regina, que havia orado por mim, pediu oportunidade para falar ao microfone. Ela disse: Ontem à noite, antes do filme começar, enquanto orávamos, Deus me guiou a orar pela Renata. Eu me aproximei, coloquei as mãos nas costas dela e aconteceu algo incrível. Senti algo muito quente. Sair das costas da Renata era como um fogo que não queimava. Nesse momento, meus pais começaram a chorar e eu não parava de sorrir, que era a única coisa que eu podia fazer. 2 dias depois, eu estava com a minha mãe em Manaus, no anexo do hospital universitário, no qual eu havia sido acompanhada por tantos anos, na frente do consultório de um dos melhores nefrologistas da região norte do Brasil, eu esperando a minha vez de entrar. A minha mãe não deu detalhes, né? Só pediu que ele fizesse uma requisição de exames, todos os exames que ele pudesse solicitar. Ele fez o que ela pediu. Eu sempre soube que Deus tinha a capacidade de me curar se Ele quisesse, mas eu não imaginava que isso aconteceria comigo. Então eu realmente não sabia o que pensar enquanto os dias passavam e eu aguardava os resultados desses exames. Eu confesso, eu tinha inquietações profundas sobre o que havia acontecido durante aquela oração, quando eu sentia aquele fogo que não queimava. Bom, no dia 8 de maio de 2003, quando meu nefrologista abriu os envelopes e averiguou os resultados dos exames, a testa dele se franziu num V enorme. E eu estava tão nervosa, não queria falar nada, só escutar. Ele disse: tem alguma coisa errada, não entendo. É como se ela não tivesse nada. Minha mãe perguntou: como assim, doutor? E ele disse outra vez: nada. A Renatinha não tem nada. Minha mãe falou: foi Deus. O médico olhou para mim e disse: só pode. Se alguém me falasse isso, eu não acreditaria. Esses exames não parecem ser da mesma pessoa que eu acompanho há anos. Ele virou para minha mãe e disse: vamos reduzir a medicação aos poucos. Mantenha aspectos gerais da dieta dela, como frutas e verduras. Administre uma alimentação normal, mas sem exagerar no sal, no açúcar, na gordura e nos conservantes. Aos poucos, desde que sua filha tenha uma vida normal. E faça qualquer estripulia, pule, dance, corra. Se ela entrar em crise,
Não precisa marcar consulta. Volta aqui imediatamente. Se não acontecer nada, faça exames de check-up em Presidente Figueiredo daqui a 6 meses. E se tudo estiver normal nos exames de check-up, não precisa voltar aqui. Eu abracei o meu médico, me despedi. Minha mãe e eu saímos de lá tão felizes. Eu me lembro de descer os 2 lances de escada correndo. Minha mãe ainda estava preocupada com o meu esforço físico e eu estava rindo pelos corredores. Saímos da clínica, atravessamos a rua e pedi que minha mãe comprasse para mim pão de queijo. Aquele foi um dos melhores dias da minha vida. Naquela mesma semana eu comi chocolate, tomei refrigerante, meu pai me deu bombons e eu tomei banho de chuva. Depois de 6 meses, eu fiz exames de check-up em Presidente Figueiredo e não havia alteração nos exames. Eu nunca mais voltei ao consultório do meu nefrologista. Eu fui curada da síndrome nefrótica no dia 3 de maio de 2003, às 7h15 da noite. Anualmente, comemoro 2 aniversários. Dia 17 de maio, dia que eu nasci, e dia 3 de maio, dia que Jesus me curou. No último 3 de maio, comemorei 17 anos de cura, com um tempo de adoração a Deus ao lado do meu esposo e um bolo preparado por mim. Eu sempre comemoro esse dia. É um dia para agradecer a Deus. Sabe aquela história que tá lá em Lucas 17 sobre os 10 leprosos que foram curados por Jesus? Só um voltou para agradecer. E eu não quero ser como aqueles 9 que seguiram seu caminho, como se nada tivesse acontecido, porque eu sei o que aconteceu comigo. Eu não tenho como retribuir o que Jesus fez por mim. Eu só posso agradecer. E se você que me assiste agora não acredita em mim, ninguém esteve na minha pele, ninguém traçou meu caminho no meu lugar, ninguém pensou meus pensamentos, ninguém teve a minha experiência da mesma forma que eu. Há quase 3 anos eu estive na Bolívia e tive a oportunidade de passar por um exame que escaneou todo o meu corpo. O médico, ao ver o resultado do exame, falou todo o meu histórico médico, sem que eu falasse uma palavra. Lembro que ele disse: você teve síndrome nefrótica e você ingeriu muito corticoide durante muito tempo. O uso prolongado de corticoides enfraquece a estrutura óssea. Nos Estados Unidos, eu conheço 19 casos de pessoas que sobreviveram à síndrome nefrótica. Algumas caminham com ajuda e outras simplesmente não caminham. Eu não entendo, ele disse, eu não entendo como você consegue caminhar normalmente. E não é só isso. Na minha cidade, até onde eu sei, haviam 3 pessoas diagnosticadas com síndrome nefrótica. Só eu sobrevivi. É difícil acreditar que uma pessoa seja curada de uma síndrome que, no meu caso, não tinha cura. Vou parafrasear o cego de João 9, vou dizer: a única coisa que eu sei é que eu estava doente e não estou mais. Para todas as perguntas, a resposta é Jesus. Se você não acredita na existência de Deus, eu não posso obrigá-lo a acreditar em mim. Nem estou pedindo que acredite, eu estou contando o que aconteceu. E aconteceu mesmo. Não é, sei lá, sensacionalismo, emocionalismo, não. Deus existe e milagres acontecem. Eu sou um milagre de Deus. E você que acredita em Deus, mas não acredita que milagres continuam acontecendo em pleno século XXI, porque muita gente pensa que os milagres ficaram lá atrás, né? Eu só posso dizer uma coisa para você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Agora, eu quero pedir algo especial. Se você que me assiste acompanhou a minha história pessoalmente, lembra de mim naquele estado, algum detalhe daquela época, ou também viveu um milagre, se você também é um milagre, eu quero pedir a você que deixe um comentário para as pessoas diagnosticadas com síndrome nefrótica ou qualquer doença incurável ou mortal aos olhos humanos, que vão ver esse vídeo, para que elas possam ler o seu comentário. Isso ajudará a fortalecer a fé dessas pessoas e dará força
para que este testemunho chegue ainda mais longe. O mundo precisa saber. Jesus é o médico dos médicos.